Qual o segredo do avanço irresistível da igreja primitiva? Já nos capítulos iniciais dos Atos dos Apóstolos, constatamos algo de suma importância. Mesmo não possuindo uma fórmula mágica de administração, a igreja precisou de apenas 3 décadas para chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Consolidados no ensino da Palavra de Deus, mantinham-se os cristãos firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e reverência. E muitas eram as maravilhas que o Senhor operava por intermédio deles. Ao contrário do que pensam alguns estudiosos, a igreja do Pentecostes não era exageradamente sentimental, ela seguia a Bíblia e tinha Jesus como centro da sua teologia. A fim de nos alicerçarmos no ensino dos apóstolos e dos profetas, entraremos a estudar as doutrinas fundamentais de nossa fé. Sem a instrução da Palavra de Deus, o avivamento é impossível. Ao contrário da filosofia, a doutrina cristã não se perde em especulações. Por um lado, isso nos ajuda a conhecer melhor a Deus. Por outro lado, nos força a viver de maneira correta e sem culpa. Andrew Bonar destacou a importância disso em nossa vida diária, dizendo com firmeza: doutrina é prática, visto que desperta o coração. A doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus, com a Igreja e com os nossos semelhantes. Ela pode ser definida ainda como o ensino da Bíblia. Contudo, precisa ser persistente, organizado e sistemático, incentivando os santos a conhecerem completamente todos os planos de Deus. E aqui eu abro um parênteses importante. O principal objetivo da doutrina bíblica é nos ajudar a entender melhor quem é Deus. Se não o conhecermos de maneira prática e redentora, como poderemos servi-lo verdadeiramente? O povo de Israel no Antigo Testamento se afastou de Deus por não conhecê-lo. O Senhor lamentou por meio do profeta Oséias: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Da mesma forma, a Bíblia busca a completa perfeição moral e espiritual das pessoas. Escrevendo para o jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo é muito claro e direto quando diz: para que o homem de Deus seja perfeito e totalmente preparado para fazer o bem, 2 Timóteo 3:17. É um ideal impossível de alcançar? Se confiarmos apenas em nossas próprias forças, nunca conseguiremos alcançar esse padrão elevado. Mas se aceitarmos a graça de Deus, nossa vida será tão radiante que seremos como estrelas no céu. Doutrina não são costumes. No entanto, a boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes bons e sadios. Consequentemente, um povo que ignora as verdades bíblicas com facilidade adotará os costumes do Egito e de Canaã. Foi o que ocorreu com os israelitas durante a peregrinação no deserto. Eles agiram como os egípcios. Por isso somos avisados a não amar o mundo, como que está escrito na primeira carta de João 2:15. Portanto, quanto mais os crentes são ensinados na fé, mais suas maneiras seguirão a vontade de Deus. No Salmo 119, Davi pergunta: como um jovem pode viver de maneira pura? O salmista responde: observando e seguindo a tua palavra. Não podemos separar os bons costumes da doutrina. Uma depende da outra, então boa doutrina naturalmente leva a bons costumes. Há cristãos que, menosprezando a doutrina bíblica, alegam: o importante não é a teoria, e sim a prática. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é meramente teórica? Ela é a vontade de Deus, e como tal deve ser posta em prática. Deus ordenou aos filhos de Israel: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, e versículos do 6 ao 9. Vejamos por que a doutrina bíblica é necessária. Primeiro, a doutrina bíblica proporciona-nos a salvação em Cristo.
Paulo instrui ao seu jovem filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4:16. Segundo, a doutrina bíblica santifica-nos. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículos 14 ao 17. Terceiro, a doutrina bíblica torna-nos sábios. Timóteo, instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Loide, veio a tornar-se um dos maiores obreiros do Novo Testamento. Jovem ainda, veio ele a ser considerado um sábio conforme lhe escreve Paulo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3:15. Enfim, é a doutrina bíblica imprescindível para o nosso crescimento na vida cristã. Infelizmente, há cristãos que, no ímpeto de evangelizar, não se aplicam a aprender a doutrina bíblica. Acham que o ensino sistemático das Sagradas Escrituras é perda de tempo. Vejamos por que a doutrina bíblica é importante ao serviço cristão. Na divulgação do Evangelho está implícito ensinar o que a Bíblia ensina. Isso pode ser entendido da grande comissão de Jesus, onde ele disse para nós: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Paulo nunca demonstrou falta de interesse no ensinamento da Igreja de Cristo. Em Troade, ele ensinou aos irmãos até tarde da noite. Mesmo o incidente com o jovem Eutico não diminuiu seu fervor em ensinar. Em Atos dos Apóstolos 20:11 diz: depois de subir de novo, partiu o pão e comeu, e continuou a falar com eles até o amanhecer. Para podermos proteger nossa fé cristã, precisamos estudar com dedicação a Bíblia. Como está escrito em 1 Pedro 3:15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está você preparado para defender a sua fé e a apresentar as razões da esperança que temos em Cristo? Em resumo, em face do perigo espiritual que ronda o rebanho do Senhor Jesus na terra, é mister as verdades centrais da fé. A ausência do ensino de doutrinas específicas tem feito a igreja espiritualmente pobres e as deixado à mercê dos falsos mestres que infestam o mundo. O estudo da autêntica doutrina bíblica auxilia o crente a ter uma vida espiritual abundante, habilitando-o a ser uma poderosa testemunha de Cristo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E se você quiser saber por que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a única instituição na Terra que está predestinada por Deus ao sucesso total, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Um grande abraço, fique com Deus e até ao próximo vídeo.